Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem de hoje tem como tema a perfeição que Deus espera de seus filhos. O versículo para a nossa meditação está em Mateus 5:48. Está escrito: Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. O aspecto imediato deste versículo que Jesus quer nos transmitir é que nós não devemos pagar com a mesma moeda. Nós não devemos retribuir o mal com o mal. O tipo de perfeição que Deus quer de nós, primeiramente, é esse: é fazer o bem para aquele que nos faz o mal. Jesus até havia dito nos versículos anteriores que Deus manda a chuva para os bons e os maus. E assim ele faz a comparação com nós. E diz, que nós devemos ter esse tipo de perfeição em nós. Nós que somos filhos de Deus, que nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo, pela regeneração, pela obra do Espírito Santo, por meio do Evangelho de Cristo, que é enxertado em nós e que nos trouxe a vida. Queridos, a perfeição bíblica, ela aparece assim em pelo menos dois sentidos. A princípio é bom dizer também que a perfeição bíblica, durante toda a história da igreja, ela foi debatida, foi interpretada de diversas formas por diversos homens de Deus, grupos. Não tenho aqui a presunção de explicar com todos os detalhes, mas eu peço graça ao Espírito Santo para que eu ministre ao seu coração aquilo que Deus espera de nós como filhos, como pessoas que realmente nasceram de novo pelo poder do Evangelho. Então, a perfeição bíblica, entre diversas interpretações, alguns pensavam que a perfeição levaria você a suplantar totalmente a sua natureza, a sua natureza carnal, aquilo que tem a ver com a nossa inclinação do corpo, até mesmo com relação às paixões sexuais, e pensavam que a perfeição seria isso, seria aniquilar o nosso lado humano, aquilo que tem a ver com a matéria, até pegando ali um pouco do gnosticismo daquela época. E muitos debates e muitas interpretações foram feitas ao longo do tempo. Mas aqui a gente vai ver que, pelas Escrituras, Deus nos leva e nos guia por um caminho um tanto diferente. É lógico que inclui vencer a nós mesmos, vencer as nossas paixões, crucificar a nossa natureza, assim como o apóstolo Paulo fala. Mas é mais do que isso, a perfeição que Deus espera de nós. A gente pode pensar assim na perfeição como um propósito, como um alvo, e isso é o que nós veremos nessa mensagem. E assim, a perfeição na Bíblia, no Antigo Testamento, está associada aos animais para o sacrifício, que deveria ser sem mancha ou sem mácula, animais perfeitos. E em relação às pessoas, é aplicada com o sentido de ser sem mácula ou defeito moral, de serem pessoas íntegras. No Novo Testamento, as palavras gregas refletem a ideia de desígnio, de finalidade, de alvo e de propósito. E é nesse sentido que nós vamos ver a perfeição. Antes de chegar nesses versículos, gostaríamos de pensar um pouco, conjecturar um pouco acerca desse tipo de perfeição, assim como muitos já fizeram ao longo da história da igreja. Vamos pensar: será que Jesus estava falando para sermos perfeitos como Deus em conhecimento? Em matéria de conhecimento? É claro que não, queridos? Como que Cristo iria pedir algo de nós, como filhos de Deus, para sermos plenos em conhecimento como Deus? Eu creio que não é. Embora tenhamos que buscar cada dia mais ter conhecimento da graça, conhecimento da Bíblia, do Evangelho, da vontade de Deus e nos esforçar para viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Mas não nos parece que Cristo estava falando nesse aspecto. Outro aspecto que a gente poderia pensar: será que Cristo estava falando para a gente ser perfeito como Deus em moral, em ética ou em justiça? Até porque ele disse no versículo em Marcos capítulo 5, versículo 20: Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então ele está aqui condenando a hipocrisia que havia naqueles fariseus, nos saduceus, naqueles religiosos da época dele, e condena também a hipocrisia nossa hoje como cristãos.
que muitas vezes nos agarramos a meros formalismos, né, e não buscamos de fato a vontade de Deus. Outro aspecto, será que Deus, aqui na pessoa de Jesus, está falando que quer de nós perfeição quanto amor e bondade? Até porque no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, está escrito: "E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." Então, queridos, será que Deus, né, Jesus está falando para sermos perfeitos como é o nosso Pai, como é Deus o Pai, em amor e em bondade? A gente vai perceber que também não é. Apesar que tudo isso, né, sermos perfeitos em justiça, no aspecto moral, em amor e em bondade, faz parte do projeto de Deus para a nossa vida, do alvo, do propósito dele para a nossa caminhada como cristãos. Mas como Deus, tendo como parâmetro Deus, nós estamos muito longe, muito aquém. Estamos errando o alvo o tempo todo. Colossenses 3,14 diz mais: "Acima de tudo, no entanto, revesti-vos de amor, que é o elo da perfeição." Então, sabemos que o caminho é por aí. O caminho é buscar viver, ser revestido de amor, viver uma vida plena de amor para com Deus, de amor para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. É isso. Assim também podemos pensar, como alguns já até mesmo pensaram, talvez Cristo estivesse falando de uma perfeição no sentido de santidade. Será que Deus quer que sejamos perfeitos como Ele, em santidade? Até porque alguém pode argumentar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, está escrito: "Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo." Então, será que Deus quer que sejamos perfeitos em santidade? A gente vai perceber que também a santidade não pode ser o sinônimo exato ali de perfeição. E ao longo da história e dos estudos, a gente percebe que a santidade está para um processo, para algo que vamos, uma caminhada. É lógico que também faz parte de um alvo a ser buscado, a santidade. Alguém pode falar, não, talvez não seja santidade, talvez seja impecabilidade. Quer dizer que a perfeição é que alguém é transformado de tal maneira e a sua natureza humana ali é suplantada, e na contemplação de Deus ele vai conseguir chegar a um estágio, né, uma luz interior dele, e ele vai chegar a um ponto que não vai mais pecar. Talvez a pessoa pode falar, em 1 João, capítulo 3, versículo 9, está escrito: "Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus." Talvez alguma pessoa pode argumentar dessa forma, falar, a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não comete pecado. Se ele não comete pecado, logo ele será perfeito. Então nós temos que ser perfeito. Isso já foi pregado e já foi ensinado como um dever do cristão de ser perfeito. É lógico, temos que entender como que é a perfeição. E aqui o apóstolo João não está falando que nós não iríamos pecar. Até porque, se a gente lê na primeira epístola de João mesmo, no capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, "Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós." Então, impecabilidade, não cometer pecado, não está relacionado com a perfeição. Até o apóstolo Paulo diz mais em Romanos 3:23, que está escrito assim, "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Então não podemos concluir que a perfeição que Jesus estava falando, que os filhos de Deus deveriam ter, seria a impecabilidade. Embora tenhamos um chamado para vencer o pecado na nossa carne, vencer o pecado no mundo, vencer o pecado com o poder do Espírito Santo, mortificando a nossa natureza e procurando cada dia nascer para Deus, viver para Deus. Então vamos pensar em outro aspecto do que poderia e que eu creio que é mais aceitável, e a gente percebe por comentários bíblicos de homens de Deus, no aspecto da perfeição que Cristo deseja de nós. Um alvo ou maturidade cristã. Um alvo, a perfeição como um alvo a ser alcançado, a ser atingido, ou até mesmo no sentido de maturidade cristã. O apóstolo Paulo diz assim,
Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Isso está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 16. O apóstolo Paulo também, ao mencionar os dons ministeriais, diz que o objetivo é chegarmos à medida da estatura de Cristo. Ele diz assim, abre aspas, até que todos alcancemos a unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Essa maturidade espiritual, essa maturidade cristã, ela pode ser também traduzida em algumas Bíblias, mas nas versões mais clássicas, é traduzida também como até que cheguemos ao aperfeiçoamento dos santos, cheguemos ao homem perfeito, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a gente vê que o padrão de perfeição, que é a estatura da plenitude de Cristo, é muito elevado. Nós, e temos esse alvo por toda a nossa vida. Talvez a gente possa dizer, como disseram alguns homens da igreja primitiva, alguns santos da igreja primitiva, que é um alvo que talvez a gente só vai alcançar na eternidade. Enquanto estivermos aqui, por mais que busquemos, nós não vamos alcançar. Nós também não podemos cometer o erro de fazer como outras pessoas disseram, interpretando que não seria algo lógico pensar que Deus estava querendo esse tipo de padrão de perfeição nossa, e por isso não considerar esse versículo como sendo algo de Deus, genuíno de Deus, um propósito de Deus para a nossa vida. Claro que é. Claro que é uma fonte confiável das Escrituras que nos ordena a viver como filhos de Deus e buscar um padrão de perfeição. Não um padrão humano. A base para essa perfeição em nós deve estar em Cristo Jesus. E Ele deve ser o nosso padrão de perfeição. Até porque em Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim, e Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Então devemos ir após Jesus, seguir as pegadas dele dia após dia, se queremos ser discípulos dele, se é que fomos de fato regenerados, transformados pelo poder do Evangelho. O apóstolo Paulo falou, eu não considero, irmãos, que eu já tenha alcançado esse tipo de perfeição, mas eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou caminhando para o prêmio da soberana vocação. E esse também deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo, a nossa meta, é chegar no céu, é chegar lá, é nos conformar a cada dia mais à imagem de Cristo, é fazer que a cada dia mais buscar por meio da oração e de um quebrantamento, que cada vez mais o nosso velho homem, a nossa velha natureza venha morrer, para que cada dia Cristo venha viver em nós, que a imagem de Cristo seja gerada em nós, que assim venhamos vencer dia após dia e prosseguindo para esse alvo. Não importa quantas vezes tropecemos, não importa quantas vezes nós miramos e vamos errar, nós devemos estar nessa luta constante pedindo e buscando aperfeiçoar cada dia mais. Isso, durante esse processo de perfeição, vai envolver todas essas conjecturas que nós fizemos com relação à perfeição. Envolve o amor cristão, a santidade, a justiça, o conhecimento e outras coisas mais. Tudo está dentro. Amém, queridos? Vamos também falar um pouco que em torno da perfeição cristã surgiram muitas heresias. Algumas desde a época da igreja primitiva, com o gnosticismo, e outras vindo até nossos dias. Há pessoas que dizem que o ser humano é um pequeno Deus. Dizem que a divindade herdada pelos filhos de Deus, por meio dessa divindade, você pode chegar a ser como Deus, até mesmo transcendê-lo, ultrapassá-lo. Dizem que você pode viver sem cometer pecados, e se cometê-los que não seriam pecados. Outros dizem assim, não, mas ninguém é perfeito, ninguém faz tudo certo o tempo todo. Então a gente percebe que surgiram, né? E há muitas heresias.
Dizer que, olha, eu não preciso fazer tudo certo porque ninguém faz tudo certo. Olha, o nosso padrão, como já vimos aqui pelas Escrituras, não é as pessoas, não são pessoas carnais, não são pessoas caídas como nós. Se eu pegar outro como padrão de justiça e de perfeição, esse padrão estaria errado. O nosso padrão de perfeição é Jesus Cristo. A Bíblia manda nós olharmos para Jesus Cristo. Manda que nós tenhamos como alvo sermos parecidos com Jesus, imitarmos, seguir os passos dele, os ensinamentos dele. E essa coisa que somos um pequeno Deus, que temos a natureza, porque temos a natureza de Deus ou porque somos filhos de Deus, que podemos vencer, né, o nosso lado obscuro, vencer nossa carne e ser igual a Deus, isso é uma heresia muito grande falar tal coisa. Se não for pela graça, se não for pela misericórdia de Deus, nós não podemos nada. Nós não podemos nada de nós mesmos. É como Jesus disse do ramo da videira, que sem estar na videira ele não pode fazer nada. Nós sem Cristo, nós sem Deus, nós sem o Espírito Santo, também não podemos fazer nada. E Jesus disse assim, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. A gente vê que é uma mensagem direcionada aos cristãos, aqueles que se dizem filhos de Deus, aqueles que professam algum tipo de fé. E aqui, queridos, muitos dizem, eu também sou filho de Deus, principalmente quando são injustiçados. A pergunta que fica, todos são filhos de Deus? Ou todos são criaturas de Deus? De acordo com João, capítulo 1, versículo 12, nem todos seriam filhos de Deus, no sentido pleno. Vejamos, está escrito assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, esse direito, essa prerrogativa de ser filho de Deus é algo para aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Aqueles que creram no seu nome. Esses sim têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses sim, né, que creram no nome de Jesus. Agora, se você não recebeu a Cristo na sua vida, se você não tem um compromisso com Ele, com um compromisso de amor, de um relacionamento com Ele, não tem fé no seu nome como Salvador, aquele Messias enviado por Deus para nos salvar da nossa corrupção, do nosso pecado e nos levar para o céu, se você não tem essa fé, você infelizmente não pode dizer que é filho de Deus, mas tem o convite de Deus, tem o convite do Espírito Santo para que você creia nele, para que você ore pedindo perdão pelos seus pecados, para que você venha pedir para entrar na sua vida, mudar na sua natureza, e também para que você aceite esse propósito, de atingir esse alvo de perfeição, que leva até Deus, né? Que levará-nos até um dia chegar diante de Deus, buscando essa perfeição. E para concluir, queridos, Jesus não quer dizer que ele espera de nós uma perfeição absoluta, como a perfeição que há em Deus. Não, a perfeição que ele espera de nós, como cristãos, é no sentido, como já foi dito, de maturidade cristã. É uma maturidade espiritual. É de não sermos mais como crianças, de não sermos levados por vento de doutrina, mas sim, ele espera de nós um compromisso com esse alvo da vida cristã, dessa meta diária de viver e de nos conformar, sermos transformados pelo poder do Evangelho. Podemos ver também a perfeição como um tipo de obrigação moral. Sim, nós temos uma obrigação moral. O apóstolo Paulo fala que nós, como cristãos, devemos viver de modo digno do Evangelho. Então devemos viver sim de uma forma ética, de uma forma moral, de uma forma justa. Isso inclui o propósito também de maturidade cristã. E essa perfeição, ela não vem do nosso mérito, tá? Não vem porque nós temos uma vida de oração, não vem porque nós temos muita fé, não vem porque nós guardamos os mandamentos, porque nós vamos na igreja, porque eu leio mais a Bíblia, porque eu jejuo mais. Não é por mérito, não é por obras. A perfeição que Deus nos concede, que a gente busque, que a gente viva, é uma perfeição que nos é concedida pela graça, por estarmos num relacionamento correto com Deus, por meio de Jesus Cristo. Assim estamos avançando. Ninguém pode se dizer que já alcançou essa perfeição, mas é um alvo, é uma meta, que talvez dure a vida inteira, mas enquanto estivermos aqui, devemos estar firmes nessa meta. E agora, concluindo já, eu falo para você que talvez tenha deixado de lado essa carreira cristã,
que está parado, que está desanimado, que já não corre mais como corria antes, na corrida da fé, na corrida para o céu, que antes procurava com todo esmero acertar esse alvo, que era viver cada dia mais parecido com Cristo, viver cada dia mais próximo, mais em comunhão com Deus, e aos poucos as coisas do mundo te atraíam e você sem perceber foi esfriando e agora já não luta mais para e não persevera mais para atingir esse alvo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, não fique da forma como você está, venha se levantar, olhe para Cristo. Nós só devemos olhar para Ele. Muitas pessoas talvez estão aí desanimadas porque olharam para o homem. Olha, o nosso alvo sempre foi Deus, o nosso alvo sempre foi Cristo. Ele é o padrão moral, Ele é o padrão de espiritualidade para nós, em quem nós devemos nos mirar. Muitas vezes nós miramos e nos espelhamos em homens, e esses homens falham, esses homens erram, esses homens nos decepcionam, e somente Deus, somente Jesus não nos decepciona, e Ele não erra conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.